Depois que fizemos o vídeo a respeito da legislação do Corpo de Bombeiros, já começou o mimimi de pseudos especialistas, youtubers, que gostam de falar de carros e gostam de se meter em áreas em que não têm o menor domínio. Nunca viram um incêndio pela frente, nunca combateram um incêndio de verdade e vêm querer criticar a legislação proposta pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo. Nós estivemos lá nesta semana, dia 17 de abril de 2024, junto ao Corpo de Bombeiros, ao Comando Estadual de Prevenção contra Incêndio do Corpo de Bombeiros, e estiveram lá a Universidade do Fogo, com o nosso banco de especialistas, o Instituto de Engenharia e também o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. Esse mimimi é compreensível, mas vem de pessoas que não têm a menor ideia de qual é o risco para subsolos dessas estações de recarga de veículos elétricos. Com relação a esse mimimi, eu já estou bastante acostumado e já estou bastante calejado, porque fiz até uma relação aqui de eventos na minha vida profissional. Estrutura metálica. Na década de 90, nós estudamos a proteção necessária para estruturas metálicas. Não era exigido proteção em estrutura metálica em nenhum lugar do mundo, que estrutura metálica não perdia sua resistência, e a gente não precisa ir longe e verificar, de maneira bem simples, o incêndio no aeroporto de Luton, recentemente, o ano passado, e 3 andares ruíram. Não havia proteção para a estrutura metálica. Então, eu não preciso falar mais nada a respeito disso, isso já é passado, mas lá a gente sofreu pra caramba. Controle de material de acabamento e revestimento. Fui chamado de louco por 10 anos antes não permitir diversos produtos que não fossem certificados como materiais de acabamento e revestimento. E, infelizmente, depois do incêndio da Boate Kiss, com mais de 240 mortes, uma marca negativa para a cidade, uma marca negativa para o Estado e também uma vergonha para a nação. E é o incêndio mais estudado pelos pesquisadores internacionais. Aqui até que se estuda pouco a respeito disso. E tudo causado pela falta de controle de material de acabamento e revestimento. Dentre outros erros, mas o incêndio, a fumaça tóxica, matando 242 jovens. Depois de um incêndio também, eu identifiquei que a escada à prova de fumaça com 2 dutos não servia para nada. E aí comecei a estudar pressurização de escadas e desenvolvemos a instrução técnica e a norma brasileira. E fui muito criticado. Ah, você está querendo aparecer, você está querendo falar de coisa que você não sabe. Ah, tá bom. Hoje, a 9077, depois de mais de 20 anos, esta escada não existe na nova norma 9077. E eu sou louco. A mesma coisa quando eu, com meu dinheiro e nas minhas férias, fui para o Túnel Mont Blanc, fui para a França, fui para a Alemanha, conhecer alguns especialistas e trazer a tecnologia do controle de fumaça para túneis e para a instrução técnica 15, baseado na legislação francesa. Então, falaram até que eu estava dentro de um dos túneis aí famosos no estado de São Paulo, que eu estava inventando moda, que não existiam esse tipo de tecnologia, não precisava dessa legislação, e hoje a gente vê que já existem soluções para controle de fumaça em túneis, metrôs, e controle de fumaça já é exigido em diversas edificações. Não como deveria, mas já se começa a tratar desse tema de maneira um pouco mais profissional. Somos líderes no Brasil no estudo em CFD. Faz mais de 10 anos que eu estudo este tema e nós temos trazido a vantagem financeira de milhares de dólares para diversos clientes com a utilização da simulação computacional. E o pessoal também continua me chamando de louco, mas os empreendedores e certamente o tempo vai provar que quem não fizer estudos computacionais, simulações computacionais para as edificações, esses sim é que são loucos. Agora, falando de carros elétricos, esses lacradores do YouTube atacando a legislação e atacando também as propostas que estão sendo desenvolvidas. Então eu vejo muito youtuber aí querendo like, querendo apoio de quem comprou os veículos,
mas esquece-se que o governo enfiou goela abaixo um risco para as edificações existentes e as edificações que serão construídas em subsolos, que já existem problemas enormes, principalmente relacionados com ventilação, e agora vão ter que lidar com mais um risco grave para o subsolo, que já possui problemas enormes. Portanto, senhores youtubers que não são especialistas em proteção contra incêndio, eu estou vendo vários vídeos, inclusive, de muita gente visitando outros países e falando um monte de baboseira e não consegue verificar que, inclusive, nesses países existem proteções de chuveiros automáticos, detecção, controle de fumaça, como as que estão sendo colocadas na legislação estadual. Então, nós fomos lá para o Corpo de Bombeiros, em São Paulo, e fizemos o nosso apoio institucional, como profissional e como especialistas. Para quem quer copiar as nossas propostas, eu vou citar aqui algumas delas. Fique conosco. Informação solicitada aqui é maior e aqui é maior. Isso aqui é o que toca. Bom, vamos lá então para as propostas. Grelhas para drenagem de subsolo ou um ressalto no entorno do acesso à escada de segurança e os elevadores. Como nós vamos ter um sistema de combate através de chuveiros automáticos, então imagina você ter mais 3 ou 4 subsolos abaixo e para onde vai estar a água do combate? Certamente vai para as partes mais baixas ou vai adentrar em shafts como dos elevadores e também a escada, que é uma abertura vertical. Portanto, essa preocupação com relação a um grupo de grelhas, distribuição de grelhas, para a drenagem nesses andares desta água de combate, ou se não, pelo menos, um ressalto para você chegar na escada de segurança e também no grupo de elevadores. Então, isso é extremamente importante. Afastamento de tubulações de GLP ou de GN, ou seja, de gás liquefeito de petróleo ou gás natural, de pelo menos 5 metros desta área destinada à recarga de veículos elétricos. Afastamentos também mínimos com relação à central de gás GLP ou GN. Logicamente não vai estar no subsolo essa central, mas se tiver também alguma área de recarga externa, você tem que ter afastamentos dessa central. Nós estamos propondo o posicionamento das CS e das VGAs junto ao hidrante mais próximo da escada de segurança, para não ficar próximo das áreas de recarga. Outra questão relevante relacionada com rota de fuga é o acesso principal para a escada de segurança não pode ficar distante menos de 10 metros de raio, ou seja, traçando um raio de 10 metros, do ponto de recarga mais próximo. Eu tenho que manter o meu acesso à escada de segurança protegido. Então, eu não posso ter uma estação de recarga do lado da porta corta-fogo de acesso à escada. Isso é óbvio. Nós estamos propondo aqui 10 metros, que a gente entende como razoável, já que vai ter sistema de chuveiro automático, ou haverá a parede de barreira protegendo essa estação de recarga, para diminuir o volume de reserva de incêndio e diminuir o número de bicos e tudo mais. Isso aí a gente já falou no vídeo anterior. Portanto, a gente está protegendo o acesso à escada de segurança. Outra questão relevante, bicicletários, salas de geradores, depósitos, áreas de descanso e similares em subsolo, que a gente sabe que existem em todos os subsolos, normalmente nos prédios residenciais, não poderão ter sua rota de fuga passando por áreas em que haja a recarga de veículos elétricos, ou seja, é a única saída de um bicicletário. Vamos supor, a sua filha desce lá para pegar a bicicleta e o único lugar para passar com a bicicleta é na frente da área de recarga. É o único local. Se acontecer algum problema naquele local, ela vai ficar presa naquele local. Portanto, estas áreas que são de circulação das pessoas não pode ser a única rota de fuga destes locais e esta única rota de fuga não poderá passar na frente desses veículos, dessas recargas dos veículos elétricos.
Essa é uma proposta muito importante porque as pessoas vão ficar presas nesses locais e vão ser agredidas pelo incêndio e pela fumaça. Outro item, no caso de barreiras para vagas de recarga de veículos elétricos, tal barreira deverá possuir selagem corta-fogo também, com o tempo requerido de resistência ao fogo idêntico ao da barreira construída. Então, pode ser que você tenha muitas instalações elétricas, hidráulicas e tudo mais. O conceito da barreira é que ele seja corta-fogo. Portanto, essa barreira deverá ter elementos de selagem de tubulações hidráulicas, selagem de tubulações elétricas e proteção dessas instalações, se passarem por essas áreas. Outro quesito importante é que estas áreas de recarga não poderão ter grelhas. Muitas vezes essas grelhas, que a gente já falou aqui do número 0,006 metros quadrados para cada metro cúbico, que é um número ridículo, nós já falamos a respeito disso, veja em outros vídeos, mas essas grelhas não poderão estar, que são grelhas de ventilação, não poderão estar na área de recarga, por razão óbvia. Se você está construindo barreiras, se você está fazendo proteção, você não quer que haja propagação, nem para cima nem para baixo. E essas grelhas de ventilação, elas existem em todos os pavimentos, portanto, deverá ser feito selagem e um reestudo da área de ventilação, ou senão, não se coloque nessas áreas onde existem as grelhas, por razões óbvias. Nós também estamos solicitando que o tempo requerido de resistência ao fogo de pilares e vigas e da laje seja de 120 minutos no mínimo. 120 minutos no mínimo, e não mais o que está citado na legislação. Outra lembrança é nos treinamentos de brigada. O que tem a ver treinamento de brigada? Nós temos um problema com os LEV, ou seja, veículos leves elétricos. São patinetes, bicicletas elétricas. O pessoal está levando essas bicicletas nos apartamentos, pelas escadas ou pelos elevadores. Portanto, o treinamento de brigada deve enfatizar, todo o treinamento de brigada deve enfatizar que as pessoas não devem fazer isso. Essas áreas de recarga dentro dos apartamentos é um risco para a pessoa e certamente vai estar na rota de fuga, esse ponto de recarga, e pode acontecer algum problema dentro dos próprios elevadores, dentro da própria escada. Então isso é um risco altíssimo. As bicicletas elétricas, patinetes elétricos e tudo mais devem ficar numa área protegida, compartimentada no subsolo ou numa área externa da edificação, principalmente edificações residenciais. A mesma coisa a enfatizar dentro da brigada a necessidade de gestão do síndico, de criar aí procedimentos, lembretes, avisos, para que isso não aconteça, porque as pessoas vão esquecendo com o tempo. Outra lembrança é o LEV, os veículos elétricos estarem separados dos veículos normais, da mesma forma que os carros, os pontos de recarga desses veículos. Então, você tem que ter esses veículos leves afastados, porque a gente vê muitas vezes a vaga de carro e aí tem uma vaga, no meio das duas vagas de carro, a pessoa coloca lá sua bicicleta elétrica, seu patinete elétrico, sua motinha elétrica, eles ocupam esses espaços e ele está colocando em risco a segurança aí desse subsolo. Uma lembrança importante que na legislação fala em 5 trocas de ar para controle da movimentação da fumaça. Nós estamos trabalhando e toda a legislação internacional trata de 10 trocas de ar. Portanto, nós estamos propondo 10 trocas de ar para o efetivo controle da movimentação da fumaça no subsolo. Quando tiver barreiras, você pode ter 50% extraindo no teto e 50% extraindo pelo nível inferior. Mas, de qualquer jeito, são sempre 10 trocas de ar e não 5, como está na legislação. 5 trocas de ar, só para quem não sabe, 5 trocas de ar é aceito para a renovação de ar no subsolo. Então, os veículos que se deslocam emitindo os gases, essa emissão é retirada pelas 5 trocas de ar. 10 trocas de ar é a métrica, é o valor adequado exigido por demais outras legislações. Outra questão importante que a gente propõe na legislação é que deva haver um croquis de onde estão as áreas de recarga nos subsolos. O bombeiro chega, ele não conhece o subsolo, não sabe onde é que estão as estações de recarga. Então, ter um croquis junto da área de sinalização, aquela sinalização que é obrigatório ter na edificação, com todos os sistemas de segurança, ali do lado você ter um croquis com o posicionamento
dessas áreas de recarga. Para o bombeiro chegar lá, o bombeiro não vai adivinhar, né, onde que está essa área de recarga. Então, para ele ter uma noção de onde está a escada de segurança e quantos metros, ou até como é que ele faz o acesso para esta área de recarga. O pessoal perguntou muito sobre telemetria. Telemetria é interessante. Se você quiser ter na sua edificação telemetria para avaliar as estações de recarga, se quiser verificar alguma coisa relacionada com o veículo, algum programa especial, tal, e você tiver algum sistema, ótimo. Ele pode mandar através de um módulo, mandar um sinal para a central de detecção e alarme, e aí a central de detecção e alarme receber este módulo. Tem que verificar com o fornecedor da central. Normalmente a gente sempre orienta que seja central certificada, mas no Brasil é uma grande piada. Infelizmente utilizam produtos de baixíssima qualidade para as edificações, mas esse módulo é extremamente interessante para que a central receba uma informação. Olha, existe um problema lá na estação de recarga. Mesmo que ele não saiba qual é o veículo, tal, mas já é o primeiro procedimento, né? Ou seja, alertar a edificação, a gestão da edificação, de que existe um problema. Então, a telemetria pode vir a ajudar a central de detecção e alarme. Outro ponto relevante é lembrar que o CFD, o Computational Fluid Dynamics, ele serve também para fazer o estudo da movimentação da fumaça e gastar o investimento ser menor por conta da extração poder ser por gradiente. Nós podemos fazer um vídeo específico a respeito disso, mas no mundo inteiro o pessoal não usa mais, a grande maioria das edificações não se usam mais os dutos de extração, eles utilizam para os estacionamentos ventiladores para gradiente, garantir o gradiente, a movimentação dessa fumaça através dos fluxos pelos ventiladores e são retirados nas extremidades, na periferia do subsolo. Nós temos várias outras propostas, vamos fazer alguns outros vídeos, mas por enquanto é isso. E quem quiser copiar aqui as propostas, ou até quem quiser questionar e tirar as suas dúvidas, podem mandar as dúvidas, a gente sempre responde prontamente. Universidade do Fogo, com o objetivo sempre de proteger a vida e o patrimônio.